Objeto transicional e o brincar são dois conceitos os mais importantes para o Winnicott. Mas qual será a relação entre eles? Ou a diferença? Ou é a mesma coisa? São coisas importantes da gente conseguir entender, conseguir diferenciar um do outro, teoricamente e também para a nossa prática clínica. Então, hoje a gente vai entender direitinho do que se trata cada um, qual a relação ou não relação que eles têm. Fica aqui que a gente vai junto. Olá, eu sou o Juliano Correia e a ideia dessa nossa conversa de hoje, na verdade, ela não é minha. A gente teve, agora há pouco, um rodapé psicanalítico sobre o objeto transicional e teve uma pessoa, Pedro, que ele deixou um comentário e dúvidas que ele tinha, sugestões que ele tinha, que ele gostaria que a gente conversasse aqui. Ele questionou sobre a relação do objeto transicional e o brincar, também questionou, indo além um pouquinho disso, da relação, da diferença entre os dois e as fantasias que ele colocou, que parece para ele que o Winnicott vê de uma forma mais negativa. Como foram duas questões, eu também vou separar. Em um outro momento a gente vai falar sobre as fantasias relacionadas com o objeto transicional e com o brincar. Fantasia é um assunto que me interessa muito, já faz um tempo que eu penso em gravar alguma coisa sobre a fantasia, então, enfim, eu quero organizar um pouquinho melhor, até para não misturar as coisas. Então hoje a gente vai falar sobre essa primeira questão que ele colocou, da relação do objeto transicional com o brincar. Essa é a prova de que quando eu falo, quando eu peço para que tu se inscreva no canal, deixe um coraçãozinho, que é super importante, não te custa nada, e eu também peço para que tu deixe um comentário, deixe uma sugestão, eu estou falando sério. A não ser, é claro, se tu deixar uma sugestão de alguma coisa que está fora da minha alçada, né, que eu não tenho conhecimento, que eu não estude, eu vou te responder dizendo que, né, não vai dar por motivos óbvios. Agora, se for uma coisa dessas que eu tenho interesse mesmo e que eu, enfim, estudo, já estudei, ou tenho algum conhecimento que eu possa compartilhar aqui, tu pode ter certeza que isso vai acontecer. Então, essa é a prova de que quando eu peço para te deixar uma sugestão, é a sério. Mas então vamos lá. Brincar e objeto transicional. De primeira, já para a gente esclarecer uma coisa muito importante. Brincar e objeto transicional são coisas diferentes, tá? Não são a mesma coisa. Mas, como a própria pergunta do Pedro já colocou, eles têm uma relação. Ele perguntou da relação, né? Eu não sei se ele estava perguntando se tem ou não tem relação. Sim, tem relação, mas são coisas diferentes. Então, é claro que eu vou falar sobre essas diferenças, sobre as relações. Eu acabei de dizer que a gente teve um rodapé sobre objeto transicional, que tá bem bacana. Depois daqui, vai lá, assiste ou escuta, se tu tá no Spotify. Mas antes de qualquer coisa, eu acho importante a gente falar sobre o brincar e sobre a importância que o brincar tem na teoria do Winnicott, que é uma importância primeira, é uma importância muito grande que tem na teoria dele. Eu vou ler um trechinho aqui de um artigo do Winnicott, eu vou ler alguns trechinhos aqui nessa conversa, tá? De dois artigos, os dois são do mesmo livro, A Criança, a Família e o Mundo Externo. Esse primeiro trecho que eu vou ler é de um artigo que se chama o que a gente quer dizer por uma criança normal, e que o Winnicott fala do brincar para a gente destacar a importância do brincar. Então olha só o que ele diz. Ele escreve assim: deu uma grande importância à capacidade de brincar da criança. Se uma criança está brincando, há lugar para um ou dois sintomas. E se a criança é capaz de usufruir do brinquedo, tanto só como com outras crianças, não há perspectiva de problemas sérios. Se nesse brinquedo for utilizada uma imaginação rica, e se também se derivar prazer dos jogos que dependem da percepção exata da realidade externa,
Então você pode ficar razoavelmente feliz, mesmo que a criança esteja molhando a cama, gaguejando, tendo ataques de raiva ou sofrendo repetidamente de crises da vesícula ou depressão. Olha só. Ele continua. O brincar mostra que esta criança é capaz, dada uma vizinhança razoavelmente boa e estável, de desenvolver um modo pessoal de vida e, finalmente, de vir a ser um ser humano total, desejando como tal e aceito pelo mundo geral. É bonito isso, né? Eu acho, nossa, as coisas que o Winnicott escreve muito bonitas. Mas então, olha só essa importância. É claro, tá? Eu não estou dizendo aqui que a gente baseia um diagnóstico de uma criança única e exclusivamente pelo brincar. Mas o brincar é um ponto essencial para a gente ter um diagnóstico de uma criança. Eu me lembro que nos estágios lá na faculdade, quando eu orientava as gurias, as estagiárias que estavam atendendo criança, quando elas começavam a atender uma criança, a primeira coisa que eu perguntava era isso. Como é que essa criança está brincando? E aí tem a ver com as outras partes que eu vou ler, já só vou me adiantar um pouquinho. Não com o que ela brinca, qual é o conteúdo do brinco, não. Como é que é a disposição dela para brincar? Ela brinca assim verdadeiramente, com interesse verdadeiro, ela se entrega, ela mergulha no brincar, tem um prazer no brincar dela? Porque esse era o primeiro ponto, né? Ah, sim, tem. Então a gente está num bom começo, né? Um bom começo para a gente não pensar em problemas mais sérios. Se não tem isso, a gente já pode ligar um alerta. De novo, não estou falando que isso defina, mas é um ponto muito importante para o diagnóstico. O brincar ele tem uma importância na obra inteira do Winnicott, inclusive naquela outra conversa que a gente teve sobre melhor maneira para começar a estudar, para começar a ler o Winnicott. Eu falei daquele livro dele, O Brincar e a Realidade, o próprio título é autoexplicativo, que é o último livro do Winnicott. Eu acho que é o livro mais famoso dele. Então assim, ó, eu falei que eu vou ler algumas partes, alguns trechos da obra do Winnicott. Alguns trechos são de um artigo do mesmo livro, como eu já falei, que se chama Por que as Crianças Brincam. Outros trechos são de um texto que está justamente no Brincar e Realidade, que se chama O Brincar, uma proposição teórica. Então, olha só esse primeiro aqui que interessante, que ele diz assim: a preocupação caracteriza o jogo das crianças pequenas. O jogo, né, a brincadeira das crianças pequenas. O conteúdo não importa. O que importa é um estado de quase afastamento, similar à concentração das crianças mais velhas e dos adultos. Isso reforça o que eu falei a recém, ou seja, o conteúdo do brincar, ele não importa. O que importa é isso que eu chamei desse mergulhar, a preocupação que ele fala, similar à concentração das crianças mais velhas ou dos adultos. Sabe quando a gente está fazendo algum trabalho, às vezes um trabalho para a faculdade ou qualquer trabalho que a gente esteja fazendo, que a gente fica super concentrado no sentido de que parece que o mundo externo desapareceu e a gente está totalmente focado ali. O brincar tem essa característica, e essa comparação que ele faz com a concentração dos adultos, ela é muito importante para o que a gente vai ver daqui a pouquinho, porque assim o brincar da criança ele tem uma importância equivalente a que o trabalho tem para os adultos. Não sei, tu pode achar que o teu trabalho não seja importante, né? Muitas vezes a gente não gosta do nosso trabalho, né? Mas às vezes a gente gosta. E gostando ou não gostando, muitas vezes a gente depende dele, né? Para ganhar dinheiro, para poder continuar vivendo. Eu me lembro uma vez, eu já contei essa história aqui numa outra conversa, não lembro qual foi, de uma aluna minha que falou da filha dela, de uns 4 anos, que um dia ela chegou em casa, né? Essa minha aluna, muito cansada, assim, final do dia, e desabou no sofá e falou assim: ai, tô cansada. E aí a filha dela
sentou no sofá também e disse, ah, eu também. E aí a mãe perguntou pra menina, mas tu tá cansada de quê? Tu não faz nada o dia inteiro? E a guriazinha falou pra ela assim, bem séria, eu brinco. E ela tá certa, porque o brincar é o trabalho dela, é o dever dela. Uma outra frasezinha do Winnicott sobre o brincar. Olha só o que ele diz. Ao brincar, a criança manipula fenômenos externos a serviço do devaneio e investe fenômenos externos escolhidos com significados e sentimentos oníricos. Eu não sei se tu percebeu que nesses dois trechos do Winnicott que eu li, eu estou destacando isso que ele fala de fenômenos, realidade, seja o que for, externo. Já já isso vai ficar muito mais claro, porque esse é o ponto, ou um dos pontos principais, pontos que a gente vai diferenciar o objeto transicional do brincar. Mas a gente já pode falar assim, tá, mas e qual é a relação que tem, né? Essa conversa aqui, ela não é sobre o brincar exatamente, né? Pra gente falar tudo o que tem para falar e que tem coisa demais para falar sobre o brincar, mas é de ver como foi o questionamento dessa relação. Então, assim, tá, eu já falei de início que tem uma relação, que não são a mesma coisa, mas a relação, qual é? Aí tem esse outro trecho aqui do Winnicott que eu quero ler, que ele diz com todas as palavras, ele diz assim, ó, há uma evolução direta dos fenômenos transicionais para o brincar e do brincar para o brincar compartilhado e disto para experiências culturais. Então, olha só, vamos, né, uma frasezinha curta, como muito tem no Winnicott, frasezinhas muito curtas, diretas e que a gente pode ficar horas falando sobre elas. Vamos começar a desmembrar esse trechinho que eu li. Primeira coisa que eu queria destacar é assim, do brincar para o brincar compartilhado. Então, olha só que interessante, são dois tempos, digamos assim, do brincar. Não sei, talvez tu já deva ter visto, né? Mesmo que tu não tenha, assim, crianças na tua família, mas isso aí hoje em dia a gente vê até na internet. Tem um momento que as crianças brincam, tu pode botar várias crianças juntas, assim, no mesmo ambiente, e elas estão todas brincando, mas elas estão brincando sozinhas. É muito louco isso aí, né? Talvez a gente não preste atenção muitas vezes, mas elas estão todas ali juntas, mas brincando sozinhas. Cada um brinca com o seu brinquedo, o seu jogo, seja lá o que for. Tem um momento posterior a esse, que é o que ele chama de brincar compartilhado, que aí elas brincam juntas de fato, numa inter-relação, né? 2, 3, mais crianças, enfim, não importa, todas elas fazem parte do mesmo jogo, da mesma brincadeira. Esse é o brincar compartilhado. Então, a gente tem esses dois momentos do brincar. Então, um é a evolução do outro. A gente vai do brincar para o brincar compartilhado e a gente tem ali no início, como ele falou, os objetos transicionais, né? Seria o primeiro ponto dessa linha evolutiva que ele colocou. Guarda um pouquinho o objeto transicional. Vamos mais adiante para a gente entender essa dimensão do brincar e que vai servir para a gente diferenciar e relacionar com o objeto transicional daqui a pouquinho. Ele diz que isso tem um desenvolvimento também para as atividades culturais do adulto. Isso é interessantíssimo. O que são atividades culturais, tá? Atividades culturais, ele não tá falando de tu, sei lá, ter algum talento artístico e tal. Pode ser que tenha e aí se encaixa também, tá ótimo, beleza. Mas atividades culturais são as atividades culturais que nós, como não artistas, a gente frequenta, aprecia. Por exemplo, eu vou usar o cinema. Quando a gente vai no cinema, né? Pode ser ver um filme na TV. Eu tô falando do cinema porque o cinema, né, ele é diferente. Tu tá naquela sala toda escura, aquela tela gigantesca, aquele som que os cinemas têm hoje que vem de tudo que é lado. O que isso faz com a gente quando a gente tá no cinema? Coloca a gente dentro da história.
É como se por 2 horas, né, em média, sei lá, que um filme dura, a gente tá completamente capturado por aquela história. É por isso que a gente sente coisas quando a gente vê um filme. Tu sente medo, tu sente tesão. Tesão pode ser sexual, mas não só sexual. Pode ser de aventura, né? Aí, aquela excitação que a gente sente em alguns filmes. Dúvidas, tu se emociona num filme, tu chora num filme, ou seja, a gente vivencia aquilo de fato. Quando a gente sai do cinema, a gente volta para nossa realidade, né? Tem alguns filmes que eles têm a capacidade de se estender um pouco mais. Tu deve ter os teus que tu tenha visto. Eu me lembro, não vou me estender muito nisso aqui, mas eu me lembro, por exemplo, quando eu fui ver o Coringa, o Joker, não o segundo, o primeiro. Nossa, eu me lembro que aquele filme me abalou, sabe? Eu saí do cinema, eu fui ver de noite, eu morava no Rio de Janeiro, fui num shopping lá. Eu me lembro que na saída do cinema, andar pelo shopping até a saída para chamar um Uber foi estranho, assim, sabe? Eu me sentia estranho, eu olhava as pessoas na minha volta, elas pareciam estranhas também. E eu me lembro que eu cheguei em casa, era umas 10 da noite, eu acho, e eu não tava normal, assim. Eu me lembro que eu preparei um trago, me sentei, fiquei pensando, ou seja, foi um filme que ele me tocou para além. Um outro exemplo, o filme do Almodóvar, que é um diretor sensacional, mas tu nunca viu nenhum filme do Almodóvar, vai que tu não vai se arrepender. Mas eu me lembro quando eu vi, foi a primeira e única vez que eu vi, acho que eu nunca mais vou ver de novo. É ótimo, tá? São outras questões envolvidas. A Pele que Habito. Pô, A Pele que Habito, quando eu vi, a noite que eu vi o filme, eu não consegui dormir direito. É um filme muito forte. Então, assim, tem esses filmes, né? Depende de cada um, que eles vão além daquelas horas ali que a gente fica assistindo o filme. Mas, de qualquer forma, mesmo que abale a gente para além disso, a gente voltou para a realidade, tu entende? Então, assim, eu quando assisti o Coringa não saí do cinema pensando em matar alguém ou dar tiro, né? Ele me abalou só, mas a gente volta para a realidade. Agora, tem aquele período que a gente está vendo o filme que a gente tem essa capacidade de se desprender da realidade, de mergulhar no filme. E isso a gente faz por uma capacidade que eu não diria de fantasia, tá? Para entrar no outro tema ali da pergunta. Pode ser fantasia, mas eu gostaria mais de usar a expressão criatividade, ou mais ainda ilusão. E aí a gente lembra da área de ilusão, que é de onde pertencem os objetos transicionais. A gente vai falar daqui a pouco mais disso. Mas é essa capacidade que a gente tem de brincar. É como se fosse uma brincadeira de adulto. Eu tô dando um exemplo só, tá? Que é de ver um filme. O Winnicott falou de atividades culturais, então o espectro é bem maior. Eu tô só pegando um exemplo pra gente poder, né, enfim, entender melhor. Tu sabe, tem aquelas pessoas, não sei se tu não é uma dessas pessoas, talvez seja, que tem mais dificuldade, por exemplo, de se desprender. Sabe aquelas pessoas que às vezes reclamam, assim, mas tal coisa é só num filme que vai acontecer. Eu me lembro uma vez que eu e um amigo meu, a gente estava vendo um filme do Homem-Aranha. Era um daqueles primeiros, acho que era o primeiro Homem-Aranha lá do Sam Raimi, que são sensacionais. A gente já tinha assistido o filme até, eu acho, nós estávamos vendo de novo, e a gente estava vibrando, e era bem uma cena em que o Homem-Aranha estava voando entre os prédios em Nova York, jogando as teias e tal. E nisso, um outro amigo nosso chegou, bem nessa cena, e ele chegou, ele parou, ele ficou olhando aquela cena, e aí ele disse assim, tá, mas onde é que ele gruda essas teias? No céu? Porque a impressão que dá é que ele vai jogando as teias pro ar e ele vai indo, né? Com o passar do tempo, os filmes ficaram bem melhores. Então hoje dá pra ver bem que o Homem-Aranha ele joga nos prédios. Tem um amigo meu até que uma vez ele falou, pô, se o Homem-Aranha fosse de Porto Alegre, tá fudido, né? Porque não tem esses prédios altos, assim, como tem em Nova York. Se o Homem-Aranha fosse de São Miguel do Oeste, que é a cidade onde eu morei por 10 anos, aí sim que ele ia ter que se virar na corrida, porque lá não ia ter prédio
basicamente, para ele jogar. Mas enfim, mas tu entende aonde é que ele gruda as teias? Pô, essa é a tua preocupação? O cara foi picado por uma aranha e virou um super-herói. A tua preocupação é onde ele gruda as teias. Então assim, né? Ah, é só em filme, é só em filme. Sim, é claro que é só em filme. É por isso que eu tô vendo um filme. Porque eu quero não me descolar, descolar acho que seria uma palavra muito forte, mas assim, eu quero dar uma aliviada, eu quero dar um tempo na realidade, eu quero poder mergulhar um pouco nesse mundo que não é meu, né? Nesse mundo de fantasia. E para fazer isso eu preciso ter criatividade. Criatividade é um outro tema muito bom que a gente poderia falar sobre o Winnicott, né? Que não tem a ver com dotes artísticos, tem a ver com isso, por exemplo. Então, tu tá entendendo o que eu tô dizendo? Eu tô falando de atividades, essa do cinema e aí do brincar também, em que a gente tem isso que o Winnicott chamou de preocupação ou de concentração nos adultos e que eu tô chamando de mergulho. A gente tem essa imersão naquilo ali e a gente acredita naquilo ali e aquilo ali faz sentido e aquilo ali dá prazer. Tanto faz sentido e de certa forma é real, que tem aquilo que eu falei nos filmes, a gente se emociona de verdade, a gente chora, a gente sente medo. Tu sai do cinema, tu não continua sentindo medo, acho. Às vezes continua, né? Se tu vai ver o Iluminado, o Exorcista, talvez tu continue sentindo medo depois, né? Mas tu não continua chorando depois do filme, enfim. Tem uma certa separação da realidade, mas mais importante que isso, a realidade tá ali. É um período, digamos assim, é uma atividade que nos permite ou que nós somos capazes de fazer isso. Tem aquilo que eu falei que às vezes a coisa extrapola um pouco. Eu me lembro quando eu era criança e principalmente depois de ver algum filme no cinema dos meus super-heróis favoritos. Por isso que eu vim com a minha camiseta do Batman hoje, que é muito bacana, que é o meu super-herói favorito. Se tu não tá no YouTube, se tu tá no Spotify, enfim, tu tá só ouvindo, mas eu tô com a minha camiseta do Batman. Às vezes eu me machucava quando eu voltava pra casa, porque eu voltava enlouquecido pelo super-herói, ia brincar e às vezes eu passava um pouquinho dos limites. Né? Acreditava demais naquilo que eu tava vivenciando. Mas enfim, por isso que eu falei também daqueles filmes como adultos que às vezes nos abalam de certa forma por mais tempo, mas tudo isso faz parte. Essa separação da realidade, ela pode ser maior, menor, durar mais, durar menos, né? Como essa pessoa que eu falei que, mas isso só em filme, que fica reclamando dessas coisas, né? Tipo, é claro que é só em filme, por isso que eu tô vendo um filme, vai ver um documentário então, uma reportagem que vai retratar a realidade, entende? Mas essa pessoa, né? Não é que ela tenha problema, porque a gente vai falar agora lá do início do objeto transicional da era de ilusão, né? Já que é uma evolução. Não é que ela tenha problemas, assim. Ela só talvez tenha uma capacidade menor de mergulhar nessas situações. Não é que ela tenha problema, eu tô falando, o problema é que ela tem de ser chata. Tô falando que ela não tem nenhum problema de uma psicopatologia, coisa tipo. Problema tem gente como eu. Essas pessoas que ficam incomodando e querendo que eu explique onde que o Homem-Aranha vai prender as teias dele. Um último trecho do Winnicott nessa conversa que eu vou ler, quando ele fala do brincar. E aí pra gente pensar no brincar compartilhado, nesse tipo de segundo momento do brincar. Ele escreve assim: as crianças fazem amigos e inimigos durante o brincar, ao passo que não fazem amigos facilmente a parte do brincar, fora do brincar. Ou seja, essa evolução do brincar para o brincar compartilhado, ela tem a ver com todo um processo de socialização também. Socialização, né, no sentido de saber lidar com as pessoas, com as diferenças. Por isso que ele falou, tu faz amigos, né, gente que de repente tem a ver contigo, geralmente, não necessariamente. Tu faz inimigos também, porque tem pessoas que a gente não gosta, que a gente odeia, que não tem nada a ver com a gente. O brincar, ele é ponto essencial para que esse tipo de fenômeno tão importante na vida, ele aconteça, comece a acontecer e comece a se desenvolver.
Mas então a gente falou algumas coisas sobre o brincar compartilhado, as atividades culturais, mas naquele trechinho que eu li no início lá do Winnicott, ele diz que o primeiro ponto desse trajeto são os objetos transicionais, que evoluem, né, para o brincar e para as outras coisas. Então, o que tem nessa evolução, o que tem de diferença, tá? Porque assim, a relação que tem entre o objeto transicional e o brincar, ela é essa, que o brincar evolui dos objetos transicionais. Por isso que eu falei assim, quando eu falei daquela pessoa que não teria nenhum problema psicopatológico, né? Vamos voltar a isso. Não a essa pessoa exatamente, mas é esse ponto. Se uma pessoa, um bebê, que é uma pessoa, né? Mas é um bebê, ele tem problemas nesse momento da área de ilusão, do objeto transicional, tá? E problemas para o Winnicott são sempre repetições de falhas ambientais, muitas repetições, muitas falhas ambientais. Então ele tem esse problema. Provavelmente ele vai ter problemas nesses desenvolvimentos, do brincar, nos brincares e nas atividades culturais. Então, assim, pode ser uma dessas pessoas que não consegue se entregar a uma história de fantasia ou, né, no cinema ou qualquer outra coisa. Só que, assim, isso é uma coisa tranquila, porque, como eu falei, essa pessoa não tem nenhum problema, não tem nenhuma psicopatologia. Então, eu diria assim, esse é o melhor dos casos. Problemas maiores podem se desenvolver para coisas maiores, né, de psicopatologias. Inclusive, eu não tenho certeza agora, mas eu acho que nesse rodapé psicanalítico sobre objeto transicional, eu cheguei a falar que o Winnicott diz, porque ele fala, né, no artigo que tem que é no Brincar e na Realidade, né, sobre objeto transicional, ele fala dos desenvolvimentos, né, manutenção, desenvolvimento dos objetos transicionais, por um lado bom e por um lado ruim. Então, por exemplo, uma manutenção maciça e da mesma forma do objeto transicional, ele leva ou pode levar ao fetichismo, sabe? Então, assim, as possibilidades, elas são muito amplas. Mas voltando, então, tem a relação é essa evolução. Agora, o que eu acho que faz a gente entender melhor é ver a diferença. Porque eu falei lá no início, são coisas diferentes, mas eles têm relação. Tá, a relação eu já falei, que uma é evolução do outro, mas isso ainda fica, eu acho que fica muito pouco. Eu acho que a gente consegue ter uma visão muito melhor se a gente entende a diferença. Qual é a diferença que tem do objeto transicional para o brincar? A gente consegue entender a diferença que tem do brincar para as experiências culturais, muito porque o brincar é de criança e as experiências culturais são de adultos. Mas tem várias características ali que eu falei que são as mesmas, né? Inclusive a que eu dei tanto destaque, que foi a realidade externa. Mas em ambas tem essa questão dessa grande concentração, dessa imersão naquilo que está fazendo, né? Que está brincando, ou que está vendo filme, ou qualquer outra coisa. Mas do objeto transicional para o brincar, qual é a diferença? Assim, ó, eu acho que pode acontecer da gente confundir e de achar que o objeto transicional é um brinquedo. Ou é um brincar da criança. Porque o que é o objeto transicional? Ou melhor, antes disso, o que serve como objeto transicional? Uma variedade imensa de coisas, mas o objeto transicional ele tem que ser um objeto que transmita algum tipo de vivacidade, que transmita calor, que tenha textura, porque o bebê ele tem que poder colocar nesse objeto transicional seus impulsos amorosos, agressivos. Então, eu sempre repito isso, né? O objeto transicional não pode ser um copo. O copo é frio, não
tem essa coisa de humanidade, o copo quebra, né? Como é que tu vai expor teus impulsos agressivos em relação a um copo? Então, geralmente são aqueles objetos, o famoso paninho, às vezes um cobertor e tal. Pode ser também um bichinho de pelúcia, sabe? Algum desses bichinhos, assim, que a criança tem como objeto tradicional. A gente, nós adultos, olhando de fora, a gente pode olhar para esse objeto e falar: ó, é o brinquedinho do fulaninho ou da fulaninha. Não é o brinquedo, é o objeto transicional, tá? Isso não quer dizer que tu vai ter que chegar para aquele teu parente que tem um bebê pequeno e quando ele falar que é o brinquedinho do filho dele, tu vai dizer: não é o brinquedinho, é o objeto tradicional. Não, daí tu vai ser o chato da festa, tá? Isso é pra gente aqui, pra gente poder entender. Não é o brinquedo, é o objeto transicional. Tá, mas por que não? Por que aquilo ali não é brincadeira, não é o brincar, não é um brinquedo e depois vai ser? Qual é a diferença? Então aí que vem uma coisa interessantíssima. Porque assim, ó, o que é a área de ilusão? O que é o objeto transicional? O que são os fenômenos transicionais? Como o próprio nome já diz, eles são objetos, fenômenos de transição. Transição do quê? De onde para onde? Eles são a transição de um estado de onipotência total, onde eu não tenho conhecimento do mundo externo, eu bebê, a minha ideia é que tudo é criado por mim, na hora que eu preciso, de acordo com as minhas necessidades. É uma passagem desse ponto para um ponto onde eu reconheço que existe uma realidade externa, que existem objetos externos e que nem sempre eles vão obedecer aos meus desejos. Então, às vezes eu vou querer coisas e eu não vou conseguir e eu vou me frustrar e vai ser terrível isso aí. Que é muito importante que aconteça, né? A mãe suficientemente boa do Winnicott, ela é uma mãe que intuitivamente ela se identifica completamente com o seu bebê, mas isso não significa gratificar para sempre o seu bebê. A frustração é tão importante quanto a gratificação, até por causa dessa passagem. Então, o Winnicott até fala, freudianamente, seria uma passagem do princípio de prazer para o princípio de realidade, para a introdução do princípio de realidade, que o Winnicott até diz que o princípio de realidade é um insulto para o bebê. Né? Eu acho bacana isso. É um insulto porque assim, porra, mas eu tava achando que isso aqui tudo era tudo meu, era tudo eu que controlava e agora eu tô vendo que não é. E agora eu tô vendo que de repente eu tenho até pouca força para fazer as coisas acontecerem, não depende só de mim, né? Esse tipo de coisa. Tanto que a área de ilusão, que o Winnicott falou, que é de onde pertencem os objetos transicionais, o Winnicott disse que foi uma reivindicação dele de uma terceira área para ter esta passagem, freudianamente de novo, sabe, de princípio de prazer para princípio de realidade, mas essa passagem de tu começar a perceber a realidade externa e de perceber e de, né, aceitar. Perceber gradativamente, aceitar gradativamente, não é uma coisa que acontece assim de uma hora para outra. Agora, olha só, o que é o objeto transicional? O Winnicott diz, objeto transicional é a primeira possessão não eu. Agora, olha só que interessante, primeira possessão não eu. O que isso quer dizer? Bom, como o próprio nome diz, quer dizer que é um objeto que não sou eu, o primeiro, porque antes disso é tudo eu. Então, é o primeiro objeto que é não eu. Agora, ele é não eu, mas ele não é externo. Tu entende? Ainda não é um objeto externo, porque a realidade externa não está posta ainda. A gente começou a marcha para fazer isso. Ele pertence à área de ilusão. Sabe? É um entre. Às vezes eu falo assim, e eu nem sei se é correto isso, que é um tipo de limbo. Ele já não é eu,
Ele é não eu, mas ele ainda não é o outro. Não tem uma realidade própria externa ainda. Por isso que eu costumo dizer que a área de ilusão, tem a outra conversa que a gente teve que eu gostei tanto, que é do psicanalista como objeto transicional e o setting como área de ilusão. Ali eu repeti muito isso, que é uma coisa que eu penso muito, que a área de ilusão é um lugar de testagem, para a gente testar as coisas, sabe? Ver até onde eu posso ir, ver até onde o mundo me aguenta. E o objeto transicional é isso também. De certa forma, o Winnicott não fala isso, tá? Eu que uso essa expressão assim, de testar meu amor, meu ódio. Mas é uma maneira de eu ter segurança. Segurança em quê? Segurança no ambiente. Ambiente, para usar uma expressão winnicottiana, é segurança no mundo. Segurança na realidade externa. Uma coisa que eu costumo falar, o mundo me aguenta. O mundo suporta os meus desejos, os meus impulsos, amorosos, raivosos, não importa. Eu posso viver no mundo, eu posso ser alguém no mundo. Esse é o objetivo, digamos assim, desse período dos fenômenos transicionais e da área de ilusão. E aí tu consegue entender a diferença para o brincar? Porque no brincar, mesmo antes do brincar compartilhado, pega o brincar, aquele que eu falei que cada criança brinca sozinha, mas quando a gente chega no momento do brincar, o brinquedo, ele já é um objeto externo. A realidade externa ela já se estabeleceu. Que seja bem inicial, porque a gente sabe, tudo é um processo, é um desenvolvimento, não importa. Mas já se estabeleceu porque o objeto transicional ele não é mais importante, tá? Eu falei para depois daqui tu olhar esse rodapé sobre objeto transicional, talvez seja uma coisa que tu já saiba também, mas é que eu acho que é muito importante. O objeto transicional, ele não sofre nenhum processo de luto, não tem despedida do objeto transicional, ele não é internalizado, ele não sofre repressão, não tem nada disso. Eu falei que antes talvez eu tenha usado a palavra limbo de uma forma errada, mas essa aqui o Winnicott fala, ele é simplesmente relegado ao limbo, ele deixa de ter valor, porque ele já fez o que tinha que fazer. É nesse sentido que eu falei daquela conversa do analista como objeto transicional. Então, esse brinquedo, ou esse brincar, ele não é um objeto transicional. Entende? Ele não está tendo essa função de fazer passagem. Ele é, de fato, um objeto externo. Ele pertence à realidade externa e eu, mesmo que eu não goste, não importa, eu já estou reconhecendo a realidade externa. Quando a gente fala de objeto transicional, ainda não tem esse reconhecimento. A gente está nesse caminho, a gente está para chegar lá. Eu só tô, eu bebê, né? Eu só tô com esse objeto que é não eu, que já é uma coisa extraordinária. Mas justamente ele é não eu para fazer essa passagem que é tão difícil, que é tão complicada para a gente, enfim, chegar à realidade externa e para que no futuro a gente possa ser um ser no mundo. Então, assim, teoricamente é super importante a gente saber diferenciar essas coisas. Clinicamente também é super importante, né? Por que é super importante? Bom, se tu atende criança, nossa, isso aí é essencial, né? Até para tu ver como que as crianças estão brincando, as idades das crianças, ver esse tipo de coisa. Se tu atende adultos, dá no mesmo. E aí assim, eu não vou me repetir aqui agora, até porque senão essa conversa vai ficar longa demais, mas olha essa conversa que a gente teve sobre o analista como objeto transicional. Porque eu acho que tem um paralelo perfeito dessa teoria infantil, entre aspas, do Winnicott, infantil no sentido de ser sobre a infância, para uma teoria com adultos, para um atendimento com adultos. Eu sempre achei que tem esse paralelo perfeito desse desenvolvimento emocional, desse amadurecimento do
desenvolvimento do Winnicott para como que uma análise se desenvolve também. Então, não é só em relação às experiências culturais do teu paciente adulto, se ele tem ou não tem, aproveita ou não aproveita. Não, na verdade, na boa, isso é o de menos. Tem muito mais a ver com essa questão do brincar, da preocupação, do interesse, tu entende? Isso aí tem tudo nos atendimentos. São várias questões e eventualmente a gente vai falar de várias delas. Daqui a pouquinho a gente vai falar de outra que eu vou postar a segunda parte da trilogia da solidão do Winnicott, que é sobre a capacidade de estar só e tem a ver com o brincar também, que é de confiança no ambiente. Então, assim, todas essas coisas elas vão se relacionando na clínica, tá? Eu dei indicações aí de outras conversas que eu já tive falando sobre isso, mas se nessas últimas questões que eu coloquei tu ficou com alguma dúvida ou com alguma curiosidade, tipo assim, né, fale mais sobre isso, deixa nos comentários aí que a gente arruma aqui e a gente segue conversando. Eu te agradeço muito por tu ter estado comigo até agora. Tu sabe que eu gosto muito dessas nossas conversas e eu gosto muito que tu esteja aqui. Segue o canal, deixa um coraçãozinho, deixa um comentário, deixa uma sugestão. É muito legal que a gente possa compartilhar e discutir psicanálise assim. Numa próxima a gente se encontra. Até mais!